Olá, tudo bem? Você está em mais um novo episódio do podcast Política Real junto com o Portal IG. Essa semana a nossa convidada foi a deputada estadual, mas contando como federal também, mais votada na eleição de 2018. Ela é professora da USP e foi uma das responsáveis pelo processo de impeachment da Dilma. Janaína Pascoal. Janaína, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra participar. Não, uma honra para nós aqui. Janaína, vamos começar um pouco para essa história do processo de impeachment da Dilma. Você era uma das principais figuras na composição do processo. Como que eu podia falar? Como Talvez que eu posso falar? Na condução do processo. Tinha um Hélio Bicudo junto na época? Sim, doutor Hélio, que infelizmente faleceu. Professor Miguel, que agora, dia 18 de abril, vai fazer 80 anos. E eu, né? Éramos três. Qual o maior desafio nesse processo, você acha, hoje, olhando para trás? Foi muito difícil, né? Quem olha de fora, quem olhava de fora, achava que havia ali uma unanimidade, mas não havia, né? Havia muita divergência interna. Em vários momentos eu tive divergências bastante profundas com o professor Miguel, por exemplo. E então não foi um processo fácil, né? Eu procurei me manter muito afastada dos políticos para não ter nenhum tipo de interferência, ninguém dizer que tinha o interesse deste ou daquele grupo. Então, assim, foi muito tenso, né? E eu, a todo tempo, imaginava ali que ia haver uma sabotagem, que não íamos chegar até o final. Muita preocupação também de ordens pessoal, né? Em termos de segurança. Mas eu acho que Deus ajudou muito e nós conseguimos finalizar. Nesse processo, imaginando o processo final, como você imagina que foi o impacto social e político dele? Olha, foi muito positivo, porque quando nós iniciamos, as pessoas não acreditavam que era possível, né? Tem até alguns relatos de pessoas próximas assim que diziam: só a louca da Janaína para achar que isso vai dar em alguma coisa. E eu, como advogada, né, sempre tive ciente da dificuldade do processo. Eu nunca tive aquela ideia de que não, vai dar certo, vai acontecer. O advogado ele tem que ter essa cautela. Fazer o máximo, trabalhar com afinco, com otimismo, mas consciente de que o processo tem seu curso, né, e um advogado nunca pode garantir, vamos dizer assim, resultado. Então eu fui tensa e em dúvida até o final, não do cabimento do processo, mas do resultado. E eu entendo que as pessoas ganharam ali muita esperança, uma injeção de ânimo muito grande, uma vontade de fazer as coisas corretamente. Muitos brasileiros, né, de todas as regiões do país me mandavam e-mails dizendo que estavam orando nas mais diversas, né, linhas religiosas. Muitos brasileiros residentes no exterior começaram a escrever. Eu tenho vários relatos de pessoas que retornaram, né, de fora para o país, por passar a acreditar, voltar a acreditar. Então, acho que foram ali dois grandes acontecimentos, né, o impeachment e a Lava Jato, né, porque foram paralelos e isso deu uma injeção de ânimo na população. E um pouco assim, né, eu quero aqui falar com muito respeito. Você acha que as pessoas começaram a acreditar mais na política? Na política, no cidadão como parte dessa política, na possibilidade de uma pessoa comum do povo entrar na política. Tanto é que muitos novos rostos, né? Muitas novas pessoas, né? Se aventuraram. Não é fácil para quem não é de família de político, porque a própria família rejeita a ideia. Você nasceu em São Paulo? Sim, capital. Família é tudo daqui? Não, os meus avós vieram de Pernambuco, né, avós paternos, mas meu pai já nasceu aqui, os primeiros 4 irmãos nasceram lá, ele nasceu aqui, a família da minha mãe é daqui. Quer dizer, tem, né, a bisavó espanhola, essas coisas, bisavô italiano, mas assim, é São Paulo mesmo. Esse pessoal que diz que não foi um processo, foi um golpe, o que você responderia? Então, olha,
É difícil porque são pessoas que têm um marketing muito forte, né? A esquerda tem um marketing muito forte, tem penetração entre os formadores de opinião. E eu escolhi fazer o meu trabalho e defender a minha ideia e não entrar em confronto, sabe? Eu tenho assim uma convicção de que foi muito importante e bom para o país. E o que eu sempre digo quando levantam essa tese, essa teoria, é o seguinte: naquele momento eu apanhei de esquerda e direita. Porque havia uma direita que não reconhecia as instituições. Havia uma direita que não queria um processo com fulcro no que estava na letra da Constituição, levando pedido de providências, vamos dizer assim, para traduzir, para o Congresso Nacional, né? E essa direita ficou muito ressentida, né? Então, eu tive, por exemplo, um embate naquele momento, na verdade, um ataque, né? Porque eu decidi nem devolver, mas com o professor Olavo de Carvalho, né? Que era uma pessoa que, inclusive, me conhecia, que eu conhecia pessoalmente. E eu entrei com esse processo sem consultar ninguém, porque eu tinha medo de acontecer qualquer coisa comigo antes de eu conseguir protocolizar, né? E ele, quando viu, teve uma síncope, começou a dizer que eu tinha estragado os planos dele, que ele vinha trabalhando a juventude para fazer para ir na linha de uma desobediência civil. Uma revolução. E que quando eu levava esse pleito para o Congresso Nacional, eu estava referendando instituições, ao ver dele, capengas, podres, que precisavam ser reiniciadas. E o que eu disse naquela oportunidade? Cheguei a conversar, se eu não me engano, até com a esposa dele e com todos os seguidores dele, que passaram a me atacar muito. Foi muito pesado, porque eu estava preparada e fui muito atacada pela esquerda. Ataques baixos, assim. Mas eu não estava preparada para apanhar da direita, né? Como alguém que veio atrapalhar, né? Um processo, né? de mudança pelas ruas, vamos dizer assim. Até porque existiam... Não é só os 20 centavos na rua, sim, né? Existia um clamor, né? Mas eles queriam algo diferente, né? E o que eu expliquei para essas pessoas... Eles queriam desgaste, mas não queriam o fim. Eles talvez quisessem mais um outro fim, não esse que eu buscava. O que eu expliquei para eles é o seguinte: vocês não podem querer que uma professora de direito busque uma via que não seja pelo direito. Entendeu? Então, assim, naquele momento, inclusive, foi algo assim muito importante, muito satisfatório eu ver o pessoal, as ruas pegando fogo, literalmente, porque se você lembrar, o Itamaraty pegou fogo, literalmente, né? Ali naquele ápice das manifestações. E eu tentando dar, assim, vazão para aquela força toda que estava na rua, isso, sabe, assim, encontrar um canal, um veículo. E foi como se os meus estudos todos tivessem feito sentido naquele momento. Então, a minha felicidade era de dar uma saída jurídica para o país, assim, assentar, entendeu? Para as coisas voltarem a rodar, mas numa perspectiva segura, né? Numa perspectiva... Eu não acredito... É interessante porque esse pessoal mais árduo, né, mais acirrado da direita, eles se dizem conservadores. Mas um conservador, ele não coloca, né, um jovem em risco, você entendeu? Um conservador busca revolucionar pelas maneiras seguras no sentido de institucionais, entendeu? Você foi uma das principais caras, né, rostos desse processo. Hoje... depois de tudo que você passou, essa questão que você falou assim, dessa polarização, principalmente da esquerda e da direita e para cima da Janaína, você faria esse processo novamente? Você diz lá atrás o mesmo? Isso. Você me arrepende de ter feito, é isso? Não é arrepender. Não é arrepender. Eu falo assim, não, eu acho que eu fiz certo e vou continuar e faria de novo. Eu acho que é quase um arrependimento. Naquele contexto, eu faria. Faria? Eu faria, porque eu sinto assim como uma missão cumprida, entendeu? Como um dever cumprido, como algo que deu assim até muito sentido, né? Em eu ter estudado direito e não medicina, que muitas vezes eu tive, não pelo meu pai sempre gostou de direito, mas pelos avós, pelos professores, eu era muito estudiosa, então essa coisa da medicina, né? E fez muito sentido, né, ter ido para o direito.
E a Dilma, no fim, não perdeu os direitos políticos. Então, as pessoas... Isso é outra coisa, que me chamaram de traidora, de tudo quanto é nome, por causa dessa história dos direitos políticos. A minha cabeça é uma cabeça de advogada, né? O advogado, ele pede tudo que a lei permite. Mas ele sabe que ele pode conseguir tudo ou pode conseguir uma parte. Até por isso, nas petições, existem pedidos subsidiários, entendeu? O que eu queria? Afastá-la. Quando o ministro Lewandowski, né, naquele momento, presidente do Supremo, hoje ministro de Estado, quando ele decidiu se inspirar no processo do júri, tá, para cindir a condenação, eu não achei aquilo tão grave. É óbvio que eu pedi o todo, mas o que eu queria era o principal. Tanto é que quando teve aquela reação da população, é muito interessante, porque eu já saí dali sendo xingada, né? Então, desde 2015, né, que eu sou xingada dia sim, dia também. Muito atacada pela direita. Mas eu não consegui, com essa mente de advogada, achar que tinha sido tão grave. Até porque, em vários momentos, o ministro falou, olha, nós estamos seguindo o procedimento do júri. E o júri funciona por quesitos, entendeu? Então... E aí, o que aconteceu? Gente que não participou do processo, gente que não se expôs, gente que não fez nada, entrou com recurso no Supremo para anular o processo, sabe? Eu falei, isso é uma irresponsabilidade. Como é que você entra com um pleito para anular um feito, né, que quem conduziu foi outro profissional, sem sequer telefonar e ainda colocando em risco de anular tudo? Então, assim, olha, eu vou lhe dizer, né, aquilo que eu senti naquele momento e depois eu senti na campanha de 18, fiz aquele discurso... ali na convenção do PSL no Rio de Janeiro, infelizmente, aqueles excessos, aqueles extremos, nos trouxeram até aqui, né? Você acha... Hoje, vendo Lewandowski, ministro da Justiça, você não fica com a impressão que a narrativa é golpe, mas a prática não é bem assim, tendo Lewandowski como ministro da Justiça? O problema é o seguinte, eles criaram um teatro, né? Eles criaram um teatro, eles começaram a fazer documentários, levaram para o exterior, entendeu? Eles são bons nisso. Eles são muito bons. Não é só o professor, que foi meu professor, o ministro, né? Não só o ministro Lewandowski. Agora a ministra Simone Tebet, que era senadora, né? E outros tantos que votaram a favor, que defenderam... Não foram parte, né? Não foram denunciantes, mas foram juízes da causa. E estão no governo. Não é que estão convivendo pela governabilidade, estão no governo, né? Então, eu acredito que, vamos dizer assim, me elegeram, né, para saco de pancada, de lado a lado. E tudo bem, vamos fazer o quê? Entendeu? Vou chorar? Hoje você falou de Lava Jato, né? Hoje existe uma... anulação, vamos lá, de todo o processo que ocorreu com a Lava Jato. Você acha que existe uma perseguição, inclusive nas pessoas que participaram desse processo? Olha... Falar da Lenol, o próprio Moro... O que eu posso te dizer, né, para ser técnica? Isso, tá? Eu não concordava com todos os pontos defendidos, ou até em termos processuais, com o agora senador Sérgio Moro, com o ex-deputado Dallagnol. Não concordava, por exemplo, com todas as 10 medidas anticorrupção. Eu tinha críticas conceituais ali, mas eu fui uma apoiadora, né, da Lava Jato, entendi como um dos pilares do processo de depuração que o país carecia, né, de que o país carecia. Não concordei com a maior parte das decisões de anulação. Me pareceu ali um rigor que não é utilizado em outras tantas causas, né? Então, eu não concordei. E, especificamente, com o processo do Dallagnol e com o processo agora movido em face do Moro,
lendo as peças que foram disponibilizadas, eu não me convenço que haja elementos para caçar. Tá? Não havia elementos para caçar Dallagnol, a meu sentir, porque ele não tinha um processo administrativo, então fizeram uma antecipação, uma presunção, entendeu? E eu não vejo elementos para caçar o senador Moro, porque essa história de pré-campanha, muita gente faz na história política brasileira. Não é incomum um candidato se lançar a prefeito, fazer toda uma aparição, né, um approach como um candidato a prefeito. Pré-campanha é algo e permitido. Depois sair a vereador, ou a governador, sair a deputado, seja estadual, seja federal. Então, assim, como é que vai ser? Todo mundo que usa desse expediente vai ser cassado? E no caso do Moro, me parece importante frisar, eu não vejo que ele tenha usado desse expediente para se favorecer e conseguir mais votos como senador. Eu percebo que ele queria mesmo ser candidato. Não conseguiu se viabilizar. Talvez tenha cometido o erro naquele momento, né, de sair do Podemos às vésperas e ir para a União, talvez com aquela esperança de que a União teria mais fundo, teria mais tempo de TV, né, mas sem a garantia da legenda. Né? Eu acho que ali ele errou. Ele errou. Pelo menos olhando de fora. Agora, por esse erro, vai pagar com a cadeira, né? E eu penso muito no povo do Paraná, né? O deputado federal mais votado perde o mandato, agora o senador eleito perde o mandato. Então, assim, como é que fica a vontade popular nesse aspecto, né? Bom, você sempre foi uma figura conhecida, mas o processo de impeachment te deu um holofote maior. Você... Obrigada. De X ao quadrado. Tá. E foi a deputada estadual mais votada no país. Quantos votos você teve naquela eleição? Olha, eu sabia exatamente, eu já acho que é 2 milhões... É que eu tenho aqui acho redondo que é 2 milhões. 60 mil, 700 e alguma coisa, se eu não me engano. Porém, na eleição pós, o resultado foi diferente. Sim. O que se atribui a essa diferença? Olha, você sabe que as pessoas que entendem, que não é o meu caso, né, essa parte assim dos estudos estatísticos, dizem que eu fui muito bem, tá? Porque eu tive, acho que quase 500 mil votos, 400 e algum, não sei se 490, 445, mas quase 500 mil votos. E essas pessoas que entendem, o que elas fazem? Elas pegam o número de votos e dividem pelo que você gastou. Eu gastei do meu dinheiro, porque eu não tive fundo, eu não tive doação privada, nem nada. Qual partido você saiu na outra eleição, nessa eleição passada? PRTB. 49 mil reais, alguma coisa assim. Não deu nem 50. Talvez com alguma coisa que... Não me lembro se o partido colocou meu nome em algum papelzinho de outros candidatos, e aí isso tem Fez dobrada. Mas é coisa de 50 e poucos mil, entendeu? Do meu dinheiro, acho que foi 49, tá? Que fui eu que paguei a minha campanha e também paguei a anterior. As pessoas que entendem fazem a divisão e veem o valor, vamos dizer, investido conforme os votos. Disseram que não existe um voto mais econômico do que o meu no país, tá? Certo. Então, isso eu estou trazendo um outro olhar. Porque eu também achei que tinha sido um fiasco, mas quando eu comecei a ouvir pessoas que entendem, sem nenhuma vinculação política, ideológica, pessoas que entendem. Porque eu enfrentei, né, o astronauta, o Márcio França, oh, meu Deus, agora deu um branco, que foi secretário da Saúde do PSDB. O Edson Aparecido. Sim, e outros nomes. Um gastou 8 milhões de fundo eleitoral, o outro gastou 5, o outro gastou 6 milhões. E eles tiveram na TV o dia todo, com aquelas inserções. Eu não tive nem uma fração de segundo, entendeu? Aí você pode falar, mas você é burra, Janaína. Por que você foi para um partido que não tinha tempo, que não tinha nada? Porque foi o único que me deu a legenda. O único. Todos os demais, literalmente, bateram a porta na minha cara. Né? Então, eu acho importante falar sobre isso. Aí você falou um negócio de grana, né? De financiamento. O que você acha do financiamento público ou financiamento eleitoral, o sistema de financiamento eleitoral? Eu acho que pode até ter, mas os valores são demais.
Entendeu? Se prestigia. Você acha que tem que ser financiamento público ou dá para ter um... Eu acho que a gente pode debater um modelo, mas assim, não tem cabimento, entendeu? Não tem cabimento você pegar um dinheiro num montante desse, né? 5 bilhões, daí se é 2, se é 4, mas assim, é um dinheiro muito precioso para o saneamento, para a saúde, para a educação, entendeu? Você acha que dá para... Você já está falando quase que não, mas... Então, é difícil concorrer com recursos próprios para quem abre mão igual você? Para deputado estadual, eles me ofereceram, porque na época eu estava no PSL, teve uma coligação, eu recusei. Eu falei, deixa eu tentar fazer do meu jeito para ver o que acontece. E realmente foi um sucesso. Um sucesso. Só que para senador, que é um cargo majoritário, eu acho assim, se todo mundo tivesse na TV com o mesmo tempo, ninguém tivesse dinheiro, todo mundo na internet, ali você poderia ter uma proposta, uma discussão de ideias, entendeu? Nós poderíamos ter. Então não é só a questão do dinheiro, é a diferença, né? Consegue entender? Entendi. É a diferença. Se ninguém tivesse e todo mundo fosse obrigado a debater ideias, eu acredito que poderia ter sido diferente, tá? Você pode falar, não, Janaína, porque o astronauta tinha o apoio do Bolsonaro, o Márcio tinha o apoio do Lula, o Edson acho que estava com o Rodrigo Garcia, então todo mundo estava abraçado com alguém, né? E eu estava absolutamente só, tá? Absolutamente só. E eu acho importante falar sobre isso, né? Por que você tem um sistema que bate a porta... Esqueça que sou eu, tentando olhar agora como professora, uma analista do sistema. Por que você tem um sistema de muitos partidos que batem a porta na cara da pessoa que recebeu a maior votação da história? Não é estranho? Entendeu? Você tira a cadeira de alguém também. Né? Não, mas assim, mas por quê? Por que essa pessoa é tão incômoda? Né? Algo a se analisar. Eu achei muito intrigante. Até hoje eu penso nisso, porque foram todos. Né? Foi uma coisa muito intrigante. E no fim ganhou Marcos Pontes, que muitos chamam de senador fantasma. Olha, eu vou aqui fazer uma defesa dele. Ninguém pode dizer que esse homem não está cumprindo o que ele prometeu na campanha. Porque ele não prometeu nada. Votaram nele porque quiseram. Ele fez a campanha inteira calado, sorrindo. Entendeu? Não se pode dizer que ele não tenha sorrido. Ele sorriu a campanha inteira. Se você analisar o horário eleitoral, ele ficava explicando como é que se bebia, como é que se urinava, como é que se vivia no espaço, inclusive com as roupas, né? Foi a campanha dele. Então agora, se alguém reclamar porque ele não defendeu A, não defendeu B, não apresentou projeto X, ele nunca prometeu nada. Votaram nele porque quiseram. Né? Não compraram embrulhado, porque eu, inclusive, ousei fazer críticas a esse silêncio, ao fato dele ter ido para o espaço na época do governo Lula, né? Com investimentos do governo Lula. A viagem dele foi paga pelo governo Lula, isso é fato, eu não inventei nada. Eu fui atacadíssima por falar isso no meio de uma campanha. Eu falei, olha, vocês estão votando em alguém que vocês acham que... Desculpa, onde é que ele defendeu as nossas pautas, né? Da vida, da infância? Eu nunca vi. Então, assim, votaram porque quiseram. Eu, ultimamente, tenho defendido o cidadão. Porque ele está fazendo... Ele está fazendo... Qual que, se você fosse senadora, qual que é o principal papel do senador? Porque às vezes as pessoas... É tão distante um senador. Qual que seria um papel determinante no senador? Eu sentei na cadeira, o senador tinha que fazer isso. Era isso que tinha que... Olha, primeiro tem que lembrar que, além da função legislativa, o Senado tem uma função de tribunal. Né? Nós tivemos aquele processo recente, né, da ex-presidente Dilma, e as pessoas puderam ver o Senado como um tribunal. O Senado é um tribunal para os processos de impeachment das mais altas autoridades. O Senado é uma casa sênior. Então, aquelas coisas que passam de qualquer jeito na Câmara para poder jogar para a torcida, para poder ganhar like, é papel do Senado segurar.
Entendeu? Porque muitas vezes o deputado, ele apresenta um projeto sabidamente inconstitucional, sabidamente ineficaz, mas para atender sua base. Né? O fato de ter sido deputado estadual me ajudou muito a entender isso, porque antes eu só também ficava indignada, jogava pedra, mas hoje eu sei que a população vai nos gabinetes pedir essas coisas. Né? Pedir. Pede. O dia do hambúrguer, o dia do hot dog, o dia do misto quente, entendeu? E aí, se você não faz, eu disse não para um monte de gente e as pessoas saíram batendo porta. Então, o deputado, ele faz essas coisas para agradar a sua base. É papel daquele que é sênior, entendeu? Daquele que tem 8 anos, sabe? Que não tem essa pressa, né? Segurar. É papel dessa casa olhar a correção de um projeto. É papel dessa casa buscar moderar com os outros poderes, entendeu? Então, assim, ter esse contato, por exemplo, com os outros poderes para tentar... É a casa sênior, entendeu? É a casa sênior, né? Tem um papel muito importante em termos orçamentários, inclusive para os estados. Tem um papel muito importante em termos internacionais. O senador, ele é também, em certa medida, um diplomata, vamos dizer assim. Né? Ele tem contatos com os outros países, tem uma representatividade muito grande. Então, assim, eu me ressinto das eleições para o Senado serem eleições vistas como de segunda ordem, quando são as eleições mais importantes. Né? Daí eu ter, vamos dizer... aberto mão, em certa medida, né, de uma reeleição na Assembleia e até de buscar uma eleição à federal para colocar meu nome à disposição. O meu objetivo foi o seguinte, olha, eu quero dar uma opção para São Paulo. Eu quero que o meu povo tenha uma opção. Se vão escolher ou não, é outra história. Eu fiz a minha parte. Fui idealista, fui infantil, né, fui ingênua? Talvez. Mas eu entendi que... Teria feito diferente? Teria... garantida a reeleição? Não sei. Eu sou dura tem hora que eu olho, eu falo, poxa vida, se eu tivesse lá a federal, eu teria tentado barrar isso aí, entendeu? Eu não gostei, por exemplo, da reforma tributária. Não gostei. Então, tem momentos que eu falo, se eu tivesse ido à federal, eu poderia, né? Mas, assim, olhando conforme a minha consciência, entendeu? As minhas lógicas, que são um pouco diferentes, acho que teria feito a mesma coisa. E agora eu vou falar um pouco dos noticiários, entender um pouco o que está acontecendo. Vamos começar pelo caso Marielle. Tá. Não é nem o caso em si do assassinato dela, mas sim da ligação política, que você não sabe quem é político, quem é autoridade, quem é miliciano. Como que a gente resolve? Porque não é de hoje, né? Eu sou comentarista na Jovem Pan, eu fui pegar Rio de Janeiro, de 2008 para cá, 2008 para cá, 94 políticos foram assassinados. Vice-prefeito, vereador, prefeito. Aí você pega Tropa de Elite. Foi um filme de 2007, que deve ter sido... Começaram a escrever o filme lá para 2004, né? Porque você não faz um filme daquele em 6 meses. 2004. Ou seja, quase 20 anos do filme Tropa de Elite, que retratava esse Rio de Janeiro que a gente vê hoje no assassinato de Marielle, mas já viu em outras situações, né? Vai lá, o cara vai lá, mata sem querer um médico, vai lá, a própria milícia resolve o problema antes da polícia. Antes da polícia. Como que resolve isso? Como que a gente consegue falar para a população que isso não é uma coisa normal, que a política é algo importante, que é uma política que não é todo mundo do mesmo saco? Eu ensino em sala de aula que a gente tem que sempre tentar limpar os casos das pessoalidades, né? Então, assim, se é político, se é padre, se é uma pessoa comum do povo, se é polícia, cometeu um ato criminoso, tem que ser punido igual. Entendeu? Porque nem sempre é assim. Muitas vezes o mesmo ato cometido por pessoas diferentes tem uma receptividade diversa. Né? Então, primeiro é isso. Né?
mandou, executou, desviou, não importa quem seja. É um ato ilícito, tem que ser punido igual, tem que ter a mesma resposta. Neste caso, em especial, se essas pessoas que foram presas aí nesses últimos dias efetivamente tiveram esse envolvimento, porque ainda é uma apuração. Isso. Né? Eles não foram nem indiciados ainda. Sim, mas se efetivamente se confirmarem essas suspeitas, o que mais me assusta é o chefe da polícia. Né? Porque na política, qualquer um entra. Na política, assim, é óbvio que nós desejamos que os nossos representantes sejam probos, sejam preparados, sejam bem intencionados. Mas, assim, quando você vê o mal, né, por exemplo, no judiciário, no Ministério Público, na polícia, em quem tem a caneta para reprimir, assusta mais. Né? Então, eu fiquei muito, assim, impactada com a possível participação do chefe da polícia, né? Em especial quando vem um parente da vereadora, né, falecida, que Deus a tenha, dizendo que este policial disse que seria uma questão de honra descobrir quem fez. A mãe dela falou, minha filha confiava nele. É muito pesado, entende? Então, assim, isso, talvez por eu ser da área do direito, isso me impacta mais do que na política, porque a política é a representação do povo. Você não tem de tudo no povo? Você vai ter de tudo na política. Então, mas como resolver essa questão? Eu tinha colocado, inclusive na pauta, para perguntar. Essa questão da segurança, porque nós, a sociedade hoje, principalmente agora, nesses últimos 2, 3 anos, eu digo que nas campanhas que eu participei eleitorais, a segurança pública era sempre o 5º ou 6º item de preocupação das pessoas. As pessoas era educação, saúde, quando vinha para o município era a zeladoria, e a segurança era sempre tratada como um item de menor preocupação, porque era 5º, 6º e uma porcentagem muito pequena. E agora passou a ser um item de muita atenção e em determinados locais vai ser até motivo de decisão de voto das pessoas, vai influenciar muito. E a gente vê a segurança entrelaçada com a bandidagem, né? A gente está falando do Rio de Janeiro por conta da Marielle, mas sim, isso existe em outros locais. Sim, sim. Entendeu? Inclusive, a pior coisa é quando existe essa simbiose, né? De política, aparelho repressivo, criminalidade organizada, mas né? É o contato dos vários crimes organizados. Mas como muda isso? Então, eu não sei como, mas será que a gente tem que reformular o que a gente entende de segurança pública? De polícia militar, polícia civil, judiciário? O que precisa compreender... Uma refundação? Não, eu acho que não. Eu acho que primeiro é o seguinte, a gente tem que fazer... Porque assim, o que eu vejo muito o político fazendo, né? Para dar uma resposta para a sociedade, apresentando projetos para aumentar a pena. Vamos aumentar a pena, vamos criminalizar. Eu dou risada, desculpa. Tá? Por quê? Porque as nossas leis não são ruins. Falta aplicar. Né? Nós temos penas significativas. Agora, tem que aplicar e cumprir. Entendeu? Então, assim, não adianta se eu colocar 50 anos de pena se você, por exemplo, por uma questiúncula, anula uma prisão em flagrante. Então, eu me preocupo mais com a efetividade das normas que nós já temos do que com a criação de novas normas. Mas o que o político faz? Ou para se iludir ou para iludir. Aconteceu um fato, apresenta um projeto para aumentar a pena, para criar crime. Né? E o que nós precisamos é dessa efetividade. Eu venho na Assembleia, eu falava muito com as pessoas sobre isso, porque a Cracolândia, porque a polícia, porque a guarda, porque o prefeito, porque o governador. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é óbvio que essas instituições todas têm responsabilidade. Mas existem outras instituições que têm mais poder, que é o Ministério Público, que é a Defensoria Pública, que é o Poder Judiciário. Né? Então, assim, às vezes eu vejo candidato ou pré-candidato falando, não, porque a guarda vai poder prender, porque a polícia vai prender, porque não sei... O que adianta a guarda prender
e chegar lá o juiz anular porque a guarda não pode prender. Ou a polícia entrar num galpão e apreender 600 quilos de cocaína, como aconteceu, e de repente bater num tribunal e aí por uma questiúncula anular tudo. O traficante André do Rap. Pegaram o helicóptero dele, que era dele, todo mundo sabia que era... Devolveram o helicóptero para ele, porque quando foram pegar o helicóptero não tinha um mandato de apreensão. Assim, essas questiúnculas... Então vamos lá, nós temos que parar e talvez fazer uma reflexão de como aplicar a legislação vigente. Porque, assim, em várias ocasiões, apreensões parecidas, até menores, foram referendadas pelo Poder Judiciário, as pessoas estão cumprindo pena. Então, assim, gera uma insegurança jurídica muito grande quando tem uma mudança abrupta do proceder, entendeu? Eu ia te perguntar isso, porque você não acha que até essas interligações entre segurança, milícia, políticos, é um pouco de culpa do judiciário pela forma... pela demora de uma decisão? É primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, Supremo... Não, o cara passa 20 anos. Dizendo, mas eu não acho que é pela demora, não. Eu acho que é a forma está engolindo mérito no processo, entendeu? Entendi. A forma está engolindo mérito. As regras processuais são importantes? Importantíssimas. Todo mundo tem que ter direito de defesa, contraditório. O que a defesa alega tem que ser levado em consideração. Então, aqui ninguém está defendendo o julgamento de exceção, jamais. Só que é o seguinte, o direito penal ele existe, é para ser aplicado. Então não dá para ficar criando questiúnculas para anular, porque assim, veja bem, nesses casos de anulações, de apreensões gigantescas, de mala de dinheiro, de droga e assim por diante, às vezes a pessoa não fica um dia presa. Percebe? Então não adianta nada dizer, olha, eu vou aumentar a pena para 50 anos, porque anulou uma situação em que não tinha ali ninguém plantado nada, né? Porque assim, quando tem uma anulação e pelo menos a defesa alegou que aquela droga foi plantada, que a mala de dinheiro tinha sido colocada por alguém que foi pago. Não teve nem recurso e o juiz já liberou. Simplesmente, não tinha mandado e tal. Então assim, isso é mais deletério, isso é mais criminógeno, né? Que criminógeno gera crimes do que qualquer outra coisa. Gera crimes porque quem quer praticar crime acaba ficando mais livre e acaba gerando também aquele sentimento no polícia que está na ponta, no promotor, né, recém-ingresso, juiz, de que não vale a pena fazer as coisas corretamente. E você falou, isso, quando tem muita pressão, os políticos criam projetos ou criam fórmulas mirabolantes. Nessa semana, nós tivemos a questão do projeto aprovado contra as saidinhas. Sim. Você é a favor ou contra essa história das saidinhas? Então, vamos lá. Existe um princípio na Constituição que é o da progressividade da pena. Eu entendo que esse princípio ele está cumprido quando você tem a previsão de que a pessoa vai passar do fechado para o semiaberto, para o aberto. Eu não consigo ver, como algumas pessoas estão alegando, que a Constituição obrigue a saidinha. E nós temos dados, né? Muitas dessas pessoas que saem não retornam. Então eu vejo que existe sim, né, possibilidade constitucional de aprovar, de sancionar e de aplicar esse projeto. Tá? Não acho que seja inconstitucional. Infelizmente, muita gente volta. Sim, mas outros não voltam e são muitos. Então, talvez vamos começar a premiar com a progressão esses que são mais vamos dizer, disciplinados, esses que cumprem tudo que tem, todas as tarefas. Porque, assim, do jeito que tá, fica difícil, né? Entendeu? A pessoa saiu para o Dia das Mães, aí estuprou uma moça, matou um rapaz. Como é que a sociedade vê? Janaína, Nardoni assim, matou a filha e vai sair saidinha Dia das Mães.
A família Cravinhos vai sair no Dia das Mães. O Gil Rugai, que matou o pai e a mãe, vai sair no Dia das Mães. Não, Como explicar? E o que é muito complicado, né? Porque aí você fala o seguinte, não, mas espera aí, essa pessoa saiu, não voltou, matou, estuprou, roubou, praticou um latrocínio. Mas qual era a pena dessa pessoa? A pena dessa pessoa era de 20 anos, né? Ou era de... Então, assim, a gente tem que ver qual é a pena. Vamos cumprir as penas. Tem a progressão? Progride, ok. Então, assim, eu não vejo inconstitucionalidade nesse projeto. Bom, vamos falar um pouco de Lula e governo Lula. Você fez um comentário outro dia, quando o Lula elogiou o Tarcísio, falou sobre o Tarcísio, de que ele tinha uma inteligência estratégica. Ao mesmo tempo, você fez uma crítica, não sei a palavra que você usou, pela ausência dele na posse do Milei. Qual Lula que nós temos hoje? Qual Lula do terceiro mandato? Olha, em alguns momentos ele se repete muito, né? Em outros momentos ele repete Dilma, que, por exemplo, essa parte econômica... tudo aquilo que até fez parte do processo de impeachment, de um agigantar ali do BNDES, essa maior fragilidade na responsabilidade fiscal, vejo o rombo nas contas públicas. Então, assim, em alguns momentos ele se repete, quando ele cinge o país, quando ele não para de falar do Bolsonaro, sabe? Quando ele não anda, né? não toca para frente, você entendeu? Você usou uma expressão dessa história. Que eles se alimentam, né? Isso. Eles se alimentam. São duas pontas que se eles se alimentam, entendeu? Então ele tem que virar a página. E olha que eu não sou eleitora dele, não sou Mas se ele se alimenta, ele vai virar a página por quê? Porque o país precisa. Entendeu? Assim, as pessoas têm que entender que elas morrem. É isso que eu não compreendo. Esse povo é tão apegado, né, a si, a matéria, ao seu poder, que eles não conseguem entender que eles morrem, como todo mundo. E que vai ser muito mais construtivo para os filhos, para os netos. Infelizmente, ele perdeu um neto, né, muito dolorido, mas assim, ele tem outros netos. Construir um país, entendeu? Então, assim, ele está parado pensando em 26, ele não sabe se vai estar aqui. Então, a gente tem que ter esse olhar de transcendência, né? Que ele não teve nos primeiros governos, Bolsonaro não teve, né? E ele não está tendo. Ele é estratégico com o Tarcísio, mas é uma estratégia pensando em 26. Não é uma estratégia de se aproximar do governador de estado para ajudar o principal estado da federação. Entendeu? Eu acho que falta, nós não temos um estadista, é triste. E a gente, Bolsonaro, muitos analistas dizem que ele perdeu a eleição muito por conta do cercadinho, das coisas que falavam, que ficava só para a bolha. O Lula, a avaliação dele já está há algum tempo embicada para baixo, o ótimo e bom e o ruim e péssimo para cima. Aí ele falou sobre o Holocausto, ele falou sobre Venezuela, ou não falou. Sobre as ditaduras, ele não fala sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Nicarágua. Ele também vai derreter por conta de muito... Lógico, a economia precisa ir bem, né? E está patinando. Mas você acha que ele derrete de uma maneira que ele vai ter dificuldade em 2026? Muito por causa da boca e por causa da economia? É que nós temos uma esquerda forte nos formadores de opinião. Então, eu sinto que a situação do Lula, por mais que ele erre, e ele vem errando muito, ela é mais confortável do que a de Bolsonaro, porque Lula é muito querido na imprensa, é muito querido nas universidades, é muito querido na classe artística, que são os formadores de opinião. E Bolsonaro é odiado nesses ambientes. Então, eu tenho esse fator que precisa ser considerado, né? Eu não acho tão tranquilo. Tenho ouvido alguns políticos dizer que ele está derretendo, 26, não acho tão tranquilo. Né? Não sinto que com esse pessoal que é profissional seja possível baixar a guarda, entendeu? Então, não acho que é tão tranquilo. Agora, ele tem errado muito porque, nesse ponto, ele é parecido com o Bolsonaro, ele está jogando para a torcida. A torcida dele, né, é contra Israel de maneira assim radical,
Em alguns momentos, assim, nem vou falar a favor do povo de Gaza, porque ninguém quer, né, guerra. Hamas. Mas, assim, eles flertam, né, com esses grupos. Outro dia tinha gente com camiseta do Hamas na Sim, Paulista. eles flertam com esses grupos. E veja que coisa, se fosse um direitista, já tinha baixado polícia. Né, por apologia ao terrorismo, talvez até encaixasse como algum tipo de fomento. Mas como é esquerda, tudo é cute, tudo é bonito, entendeu? Então, assim, ele erra muito, trouxe Maduro para cá, foi mais do que a receptividade de chefe de Estado. Ele recebeu antes dos demais chefes de Estado. Ele não dá uma palavra com relação ao que está acontecendo com as perseguições religiosas na Nicarágua. Então, assim, as pessoas estão vendo, e o que o Lula talvez não entenda, que ele joga para a torcida dele, né? A microtorcida, como o Bolsonaro jogou o tempo inteiro. O Bolsonaro não entendeu que ele foi eleito por um grupo que não queria o PT, e Lula também não entendeu que muitos dos seus eleitores não eram seus eleitores, não queriam Bolsonaro. Porque eu conheço muita gente... Era um não contra o outro, não a favor dele, Eu conheço muita gente que fez campanha comigo pelo Bolsonaro em 18, que votou no Lula e ficou nervoso quando eu não votei. Eu falei, gente, desculpa, eu não voto na esquerda, né? Então essa coisa de que teve fraude, desculpa, eu não quero... eu respeito a opinião de todo mundo, não é verdade. Ele perdeu para ele próprio. Essa retroalimentação deles, como reflete na política nacional? Todo mundo fica refém. Entendeu? Todo mundo fica refém. E eu nem tenho como falar que eles estão errados e eu estou certa, porque eu perdi em 22. Né? Eu perdi, te expliquei as razões, mas muita gente interpreta que assim, ela não foi eleita, apesar de ter toda, vamos dizer assim, todo o cabedal para o cargo, porque ela criticou o Bolsonaro. E o astronauta, que não falou nada a campanha inteira, hoje é senador. Então as pessoas elegem uma finalidade e elas entendem que o apoio do Bolsonaro é importante, então elas se submetem, né? A mesma coisa na esquerda. Você vê que o Lula não consegue criar um sucessor. E tem um monte de aspirante ali. Né? Tem o Haddad, tem a Gleisi, tem outros tantos que desejariam serem sucessores de Lula, né? Mas ele não dá espaço. É o personalismo, entendeu? Então essas pessoas dizem amém. Pela lógica de chegar ao cargo, talvez elas estejam certas e eu esteja errada. Agora, pela lógica de país, de construção de país, entendeu? Eu não abro mão, eu tô certa. Entendeu? Eu posso perder, né? Não importa. Tá com a consciência limpa. Eu não me importo. Eu acho assim, fez corretamente? Ok, vamos apoiar. Fez errado? Desculpa, filho. E eu acho o seguinte, se alguém que estava ao lado de Lula, né, nos seus primeiros governos, tivessem dito, olha, presidente, o senhor não pode ir por aí, talvez ele não tivesse ficado o tempo que ele ficou preso. Nem vou entrar no mérito se anulou, se não, mas ficou preso. E se Bolsonaro, né, tivesse sido contido, se ele tivesse cercado de menos doidos, né, vou falar de um pouco para fora da bolha. Hoje ele não estaria na situação em que ele está, que é uma situação delicada. Bolsonaro está numa situação delicada juridicamente, não é só politicamente. A gente vai falar um pouco do Bolsonaro, mas eu quero falar um pouco de mulher na política. No início, antes do programa, a gente no bastidor aqui, a gente estava falando da dificuldade de trazer as mulheres, de ter mulher na política e trazê-las, convencer elas da importância de entrar. Nós temos uma primeira dama, Janja, que tem tido um papel central, como eu já vi muitas primeiras damas com papéis importantes, mas não de tanta influência, inclusive em cima do marido, né? Pegar a Ruth Cardoso, né? Socióloga, tinha um papel importante dentro, mas não tinha um papel político que a Janja tem hoje. Olha, eu acho que tinha, só que ela era discreta. Discreta. Mas eu acho que ela tinha, sim. Mas a Janja, e aí relatos, né? Relatos que a gente escuta. Vai para cima do Lula, não deixa ele atender ministro tal, não deixa tal pessoa falar, orienta ele, onde ele pode ir, onde ele não pode. Eu vi uma vez uma cena dela
chegar no púlpito e falar com a pessoa e chamar ele para falar. Ela pegou ele pelo braço e levou ele, tirou e parecia meio que brigando na frente de todo mundo. Como que você acha isso? Você acha que esse é o espaço? Ela deveria realmente ocupar esse espaço? Ela deveria mesmo ter um gabinete lá e ser uma coordenadora do Palácio da Alvorada? É isso? Veja, o que acontece? Quando uma pessoa é eleita, né, ela é eleita e a sua família paga o preço. Porque não é todo mundo da família de um político que quer estar na política, que quer ficar exposto em todos os sentidos. Né? E fica, né? Até as crianças ficam. Então você tem que entender o perfil da pessoa. A falecida Dona Marisa, que Deus aguarde e tenha, tinha aquele perfil da mulher tradicional, a do lar, né? Como foi, por exemplo, como graças a Deus está viva, mas a minha mãe, entendeu? Aquela mulher que cuida da casa, cuida dos filhos. Então, era o perfil da Dona Marisa. A Dona Janja não tem esse perfil. Então, eu também, eu não estou dizendo aqui que eu concorde com as orientações que ela dá para o presidente, até acho que o presidente tem errado muito, com todo respeito à Dona Janja. Mas eu não tenho esse olhar assim tão crítico, sabe? Por ela querer participar, por ela ser proativa. Eu li uma biografia sobre ela, não é escrita por ela, parece que ela nem gostou. Mas nessa biografia nós percebemos, é uma mulher que ocupou vários cargos, entendeu? Fez escola superior de guerra. Então ela também se preparou, né? Eu não tenho esse olhar tão crítico dela querer participar, entendeu? E aí vamos falar um pouco de Bolsonaro. Bolsonaro tem sofrido a cada dia um processo novo, né? Até de baleia. Não, esse tipo penal do molestar cetáceos, quando foi criado, foi motivo de chacota dentro da faculdade. Sabe? Não tem um professor de direito, duvido que um professor de direito, que seja esquerdista, que a maioria vá apoiar um negócio desse. Até vi que a Polícia Federal não indiciou corretamente. Não tinha nenhum sentido aquilo. Então, mas como que você vê juridicamente essa caminhada de processo que ele vem passando? É joia, é baleia, 8 de janeiro. Agora a história dele ter dormido lá na embaixada da Hungria. É isso mesmo? O cara que deixa de ser presidente fica com essa faca no pescoço. Não, isso é muito ruim, né? Quando a gente passa essa ideia de que a pessoa deixa a presidência e necessariamente tem que ser presa. Né? De certa forma, foi o sentimento que ficou no Rio de Janeiro com relação aos governadores. É o que eu disse, se a pessoa merece, não merece, a gente tem que rever. Eu, por exemplo, discordo do TSE quando declara Bolsonaro inelegível por causa daquela reunião com os embaixadores. Tá? Não me parece que aquela reunião seria suficiente para torná-lo inelegível. Eu tenho, assim, críticas respeitosas às sentenças que vêm sendo prolatadas pelo Supremo para aquelas pessoas que estão na ponta. Não tem como você somar o crime de golpe de Estado com o crime de supressão do Estado Democrático de Direito, com o crime de dano. Qualquer que seja a matemática, difícil chegar naqueles 17 anos, 14 anos. Né? Eu tenho até levantado uma questão que poucas pessoas percebem, que é a seguinte: recentemente teve um HC coletivo para libertar mulheres mães. E nesse caso, eu estou vendo mulheres sendo condenadas junto com seus esposos, a penas altíssimas. Como é que ficam essas crianças que ficaram em casa? O pai e a mãe foram lá, a princípio, para uma manifestação. Né? Como é que ficam essas famílias? Então, assim, aqueles... Você acha que ali eles foram massa de manobra, que nem a gente fala na política? Eles foram utilizados para realmente o golpe, ou para realmente criar que a maioria ali... sentimento de desorganização por exército exemplo, entrar? Recentemente absolveram um senhor que era uma pessoa em situação de rua, né? Porque ele foi visto como um curioso. Eu fiquei pensando, poxa, mas será que não havia outros curiosos lá? Será que o critério para alguém ser digno de ser olhado como um inocente é ser pessoa em situação de rua? Então eu acredito que ali muita gente foi
com aquele espírito de manifestar, entendeu? Eu acredito nisso. E a confusão começou, né? E pessoas foram envolvidas. As penas estão muito elevadas. Punir essas pessoas pelo dano ao patrimônio público, as que foram identificadas, me parece um dever. Mas aí entrar nesse campo desses crimes tão graves e ainda no direito a gente chama concurso material, é quando você soma as penas na íntegra. Golpe de Estado mais supressão do Estado Democrático de Direito, eu não consigo ver do ponto de vista penal, entendeu? Sustentação para isso. Você acha que ele cometeu crime nessa história de dormir na Embaixada da Hungria? Crime não, mas assim, o presidente, ele parece que ele age e depois ele pensa, né? Então ele cria as armadilhas para ele próprio, entendeu? A história do cartão de vacina. Por exemplo, que alguém que alardeou para todo mundo que tomou vacina aparece com cartão? Tanto é que quando me questionaram sobre isso lá atrás, eu falei, só se ele mentiu para todo mundo, se vacinou e mandou falsificar para dizer que não tinha vacinado. Aí tem alguma lógica. Porque alguém que alardeia para o mundo, não é só para cá, né? Que é contra ele. Então, assim, é uma história esquisita, né? Agora, eu vou dar um exemplo. Eu percebi de algumas pessoas que querem atribuir a ele ou que entendem que ele pode responder pelo tal do golpe de Estado, porque o tipo penal fala tentativa, né? Não precisa consumar. Então, por esse crime que está no Código, dizendo o seguinte, não, olha, o cartão de vacinação era uma preparação para o golpe. Eu já vi gente com essa teoria. Bom, então se era uma preparação, não pode ser um inquérito separado. Entende? Então, assim, essa pulverização de processos, inquéritos, investigações, ela acaba quebrando um pouco a teoria de que tudo era para o golpe. Porque se tudo faz parte desse tal golpe, tem que estar tudo único no mesmo caso, entendeu? Qual o fim dessa história toda, você acha? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Eu fico muito triste, porque eu entendo firmemente que nós não precisaríamos ter chegado até aqui. E aí eu não vou entrar no campo penal, tá? Tô falando do campo moral, do campo... Se as pessoas com poder naquele momento tivessem pedido para os manifestantes irem para suas casas, talvez essas pessoas não tivessem aí presas com sentenças de 17 anos. Eu subi na tribuna inúmeras vezes, pedindo para as pessoas voltarem para suas casas. Quando pude dar entrevistas, quando tive espaço, falei nesse sentido, escrevi nas minhas redes. Eu falei, gente, juridicamente não tem o que ser feito. A eleição passou, o homem foi eleito, o homem vai tomar posse. Mas essas pessoas estavam numa dinâmica... Eu sou sócio do Círculo Militar. Aquele povo lá em frente à Assembleia, eu às vezes eu ia dar uma volta para olhar, eu não entendia o que eles pensavam, mas, assim, o que eles estavam fazendo lá. O que me dói é que assim, não são criminosos. Não são. Estão sendo tratados como criminosos, não são criminosos, mas precisavam ouvir de alguém em quem eles confiavam para voltar para casa. Que não havia o que ser feito. Porque alguns entravam na Assembleia e me paravam. Doutora, como é que era? É uma coisa das 72 horas que eles falam. Tem que esperar 72 horas. Eu falei, mas amigo, onde é que está escrito? Isso não existe. Ah, a senhora não sabe. Eu falei, eu sou professora de Direito. Eu vi a gente marchando. Eu tô te falando que não existe. Entendeu? Não fique, vai para sua casa. Aí, quando eu comecei a perceber os procuradores de justiça de vários estados se reunindo, já falando em associação criminosa, eu falei, meu Deus do céu, essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Subi na tribuna, falei. Só que no lugar de me ouvir, eles me atacavam. Tá vendo? Ó a prova de que ela é traidora. Ó a prova de que ela está contra o nosso presidente, que foi isso que eu ouvi N vezes. Então, assim... Era necessário, naquele momento, ter uma palavra. Com esse processo de avaliação em declínio do Lula e esse processo jurídico em cima do Bolsonaro, mesmo assim, quem não tiver o apoio dele, principalmente prefeitos, nas próximas eleições, vai ter dificuldade para ser eleito ou reeleito? Essa é a racionalidade. Eles, mesmo com esse desgaste todos, ainda vão ser bons padrinhos? Essa é a racionalidade de quem está na política.
tá? Eu converso com gente de vários partidos, essa é a racionalidade de todos. Que o apoio dessas pessoas vai ser determinante. São pessoas que têm muito mais experiência do que eu e, de certa forma, né, isso tem se provado. Mas eu particularmente acho que haveria espaço, né? Não sei se tem coragem, mas espaço para quebrar com isso aí, pelo menos tentar quebrar, entendeu? Agora, tem que ser alguém também que venha com sustentação. Não adianta fazer como eu fiz. Não adianta ter só vontade. Né? Não adianta fazer como eu fiz, lançar tem que estar estruturado. Sem TV, sem recurso. Tem que ser alguém que vá poder expor ideias, se expor, né? Fazer frente a tudo isso, mas com um pouco de respaldo, entendeu? Até para as propostas chegarem na ponta. No caso de inelegibilidade do Bolsonaro continuar, que é quase 99,9%, você tem dito um nome que é o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Sim. Você acha que é ele que é o caminho? Então, o que eu vou dizer? Né? Existem outros nomes com capacidade e com qualidade. Você não acha que vão forçar o Tarcísio a sair candidato? Acho que vão. Acho que o chamado ele vai receber. Ele é que vai ter que avaliar com a esposa, com a família, com a equipe, se vai atender ao chamado ou não. Eu tô olhando de fora, tá? Então, assim, o que eu entendo? O Tarcísio é um homem que não tem 50 anos de idade. Jovem, para política. Reeleição. Para política é jovem. Isso. Ele tem planos para São Paulo e esses 4 anos não serão suficientes. Ele tem direito a concorrer a um segundo mandato. Você é a favor da reeleição? Aproveitou que você falou. Eu acho que eu não tenho essa coisa de que é ruim, de que tem que voltar. Eu acho que já tá aí, entendeu? Vamos manter. Acho que tem tanta coisa para melhorar antes de querer mudar, voltar para trás. Eu sou favorável a manter. Então, na ausência do Tarcísio, é o Ronaldo Caiado. Aí, o que acontece? Tarcísio ainda tem 4 anos de governador. Tem nem 50 anos de idade. Zema já teve 2 mandatos, tá? Mas Zema, até onde eu sei, não foi congressista lá, né? Não foi congressista. Então, poderia sair ao Senado. Acho que seria eleito com tranquilidade. Seria um grande senador pela visão, pela experiência que adquiriu como governador. O Caiado já teve 2 mandatos de governador, já foi deputado, já foi senador, excelente senador, importantíssimo durante o processo de impeachment. Então, não é que eu acho Caiado melhor do que Tarcísio, ou melhor do que Zema, ou melhor do que outras pessoas que estejam aspirando, né, essa posição. É que eu entendo que ele já está num outro momento. Né? E qual é meu medo? Se todos eles se lançarem... Não vai para reeleição, né? Não tem mais direito à reeleição. Vamos imaginar que eles se lancem todos. A gente perde um senador por Minas, bom. A gente perde um governador para São Paulo, bom. Né? E o Caiado já passou por tudo isso, você entendeu? É esse que é meu raciocínio. Bom, estamos chegando no final. Tem um quadro aqui que é Histórias de Campanha. Você já foi candidata a deputada estadual e senadora. Tá. Na verdade... as pessoas não sabem o quanto é difícil. É difícil. Principalmente quando vê na TV tudo bonitinho. Acho que é tudo bonitinho. E é um pega para capar e é difícil. Então, eu vou pedir para passar uma vinheta e a gente volta a conversar. Mas uma experiência, uma coisa engraçada da campanha que você vive. Porque na primeira vez de campanha, você vai, muitas vezes vai com uma expectativa e no meio da campanha é um negócio diferente. Que aí eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas e a gente volta. Tá bom. Vinheta, Histórias de Campanha. Janaína, qual é a história? Ou uma coisa divertida, algo legal para compartilhar com as pessoas? Pode ser da campanha de deputado estadual, da campanha de senador, ou da campanha que você vivenciou e queira compartilhar conosco. Da campanha para deputado estadual, uma coisa que me impactou muito, né, que eu sempre tento fazer tudo mais certo do que o certo, né? E um candidato que perdeu me impugnou, porque ele viu uma foto, ou alguém tirou essa foto, em que eu estava comendo um prato de arroz e feijão na festa do Peão do Boiadeiro. E ele disse que eu não tinha colocado a nota daquele prato, entendeu? Só que havia uma resolução... Deve ter sido a queima do alho que você foi. Aliás, a comida é maravilhosa. É maravilhosa. Né? E aí eu comi, entendeu? Eu tava com fome. É um prato que vem uma espécie de uma carne com uma farofa. E aí o cidadão pegou aquela foto e impugnou porque faltou. E havia naquele momento... Impugnou não, pediu a impugnação.
sim, pediu. Não conseguiu. Isso. E porque ele disse que eu não tinha juntado a nota. Porque como é que funciona? Você paga um valor para entrar naquela e eu paguei, mas acho que era coisa de R$15 na época, né? E você tem direito a um prato, entendeu? É isso aí. E pelas regras vigentes, você não precisava, para sua alimentação, apresentar. Mas eu tive um problema, tive que me justificar de um prato de arroz e feijão numa outra cidade. Teve um candidato que me seguiu para ver onde é que eu... Então, assim, tem umas coisas muito pitorescas, né? Me seguiu. Eu ia, assim, na praça, coisa e tal, e aí ele ia com o carro para ver o que eu estava fazendo. Imagino que estivesse fotografando, entendeu? Então tem essas coisas. Algo que me machuca muito na campanha é que você não pode dar uma coxinha para uma pessoa. Então, e não é durante a campanha, o passeio da campanha. Por exemplo, você tem que ir na padaria, você tem que, né, fazer comida para sua família. Se alguém encostar ali, na hora que você está pegando pão, e te pedir uma coxinha, você não pode dar. Porque pode ser interpretado como pagamento de voto, entendeu? Então isso te tira muito da espontaneidade, sabe? É muito duro, é um período assim muito duro nesse sentido, né? Tira muito da espontaneidade. Essa última campanha, como eu estava completamente isolada, eu fiz literalmente andando pela rua, embaixo de chuva, entendeu? Às vezes até sozinha. E foi muito difícil, por um lado, né? Porque você vê o pessoal com aquela estrutura toda. Mas, humanisticamente, foi muito bom. Porque eu pude abraçar as pessoas, eu pude ouvir muito, mais do que em 18, né? Como em 18 eu estava muito conhecida, era muito, assim, popstar, entendeu? Então... Você não tinha uma tranquilidade para parar e conversar. Foi uma campanha menos próxima. A campanha de 22 é uma campanha muito mais humanística. E a vivência como deputada, se você realmente vivencia o cargo, ela te aproxima muito mais da população, entendeu? Então foi muito emocionante. E por isso que quando começaram, foi fraude? Eu falei, não foi, porque eu ouvi o povo. E eu ouvia muito, olha, eu vou votar no Lula e no Tarcísio. E como a senhora veio aqui, vou votar na senhora. Entendeu? Então, assim, eu colhi ali na ponta o voto Lula-Tarcísio. Como essas pessoas ficavam nas redes, ficavam em cima dos caminhões, elas disseram que era fraude, mas não foi, entendeu? Eles ficam com raiva de mim, não foi. Não foi, né? Bom, e aí, para terminar, acho que a semana passada, algumas semanas, você se filiou no PP. Sim. Foi essa semana. Semana passada, semana verdade. Semana passada, né? Nós vamos ter Janaína candidata a vereador, Janaína candidata a prefeito. O que nós... Olha, o que as pessoas podem esperar? Eu fiz o que eu aconselhei as pessoas a fazerem. Habilitem-se e depois decidam. Tá? Eu não tenho essa decisão tomada de coração, não estou escondendo o jogo, não. A princípio, no PP, o convite foi para sair a vereadora. Eu recebi convite de outras siglas para sair a prefeita, para sair a vice. A princípio, no PP, foi esse o convite. Mas, assim, eu decidi me habilitar para avaliar com mais calma e verificar se é caso, né, de participar dessa eleição, se for interessante para São Paulo, ou esperar para 26. Você entendeu? tem vontade de voltar? Para política? Não foi uma experiência... Foi uma experiência traumática a campanha, mas a experiência na política foi muito positiva para mim, entendeu? Acho que eu, como ser humano, você cresce muito. Então, se nos próximos meses você vai avaliar o retorno ou não? Porque eu tenho até junho, né? Isso. Como eu sou professora da USP, eu preciso tomar essa decisão até o final de junho, para desincompatibilizar. Diferentemente dos demais que podem decidir para agosto, por exemplo, entendeu? Janaína, adorei nosso papo, sabe? Você é uma mulher forte, sabe? Inteligente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Deus abençoe todo o seu público. E você que nos assistiu nesse mais novo episódio com a deputada, ex-deputada, mas sempre deputada, Janaína Pascoal, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e fazer seu clique no YouTube. Podcast Política Real fica por aqui. Até a próxima. Valeu!
Tchau.